essa bagaceira. Bora começar. Estamos mais do que na hora de começar mais um episódio de Evento Resenha, um podcast que traz pessoas dessa área tão incrível que a gente é apaixonado. E ao meu lado, um cara que eu sou apaixonado também, André Nicolau. A gente sofre por quem a gente é apaixonado. Não fala aí. Às vezes. Às vezes vira um amor. E amor é que eu tenho por você, meu querido. Pela nossa audiência. E é por esse amor que eu peço. Tenha um pouco de amor por nós. Dê um like aqui. Deixe um comentário. E se inscreva no nosso canal. É uma ajuda para o nosso meio. Quanto mais pessoas de eventos sabem mais sobre eventos, quanto melhor elas sabem, melhor fica o nosso negócio, nosso trabalho e a nossa vida. Exatamente. Então se inscreva, curta, compartilhe, coloque seu comentário. E também vamos falar de alguém que nunca faz comentários, mas sempre aparece aqui. Quem é? É uma versão diferente hoje. Matuque pode escrever ali nas... Quebrou a claquete. Começou bem, cara. Enquanto ele quebra a claquete, vamos apresentar os nossos convidados de hoje. Cara, a gente está com duas pessoas aqui, cara, que são prós do mercado. Os caras têm história que já vieram, fizeram showbiz, trabalharam com banda. Tem história da tocha da Copa, que eu preciso entender o que é isso. Alguém falou um pouquinho antes ali. Eu falei, cara, que tocha história olímpica, é essa da tocha olímpica? O cara correu, sei lá. E aí os caras são do mundo corporativo, manjam muito de técnica, de pessoas, equipamento, já tiveram à frente de grandes projetos. Eu tive o prazer, grande alegria de trabalhar com os dois. E a gente está com o Rosivan, hoje é o chefe executivo da Creative Audiovisual. Rosivanzão, valeu por colar aí com a gente, prazerzaço. E o Virgílio, que também está com a sua empresa aí, que é a Doing, de direção técnica. Perfeito. Virgilhão. Satisfação, prazer, obrigado pelo convite. Cara, vocês duas são figuras aí queridas do mercado, viu? É muito legal que vocês estarem aqui. Vamos pedir para eles se apresentarem um pouquinho e na hora de falar, chega perto do microfone para a gente poder escutar bem todo mundo. É uma apresentação breve, mas assim, como que tu caiu? A pergunta que tá aqui na cabeça para a gente entender, como que tu parou em eventos corporativos? Então, meu nome é Rosivan, todo mundo já me conhece, né? Mas eu moro em São Paulo só há 23 anos. Na verdade, eu comecei como um carregador, que era o famoso carrier, né? Lá atrás, em Brasília. Isso em 1991, por aí, 92. E depois disso me tornei um auxiliar de iluminação numa empresa chamada Instrumental, que hoje funciona em Brasília. É uma grande full service até hoje. Depois me tornei iluminador de banda de baile, que vocês devem conhecer bem lá. Trabalhei numa banda chamada Esquema 6, que era uma banda fabulosa, que teve até no Jô há anos atrás. E depois disso fui trabalhar numa dupla sertaneja como iluminador, que foi o Bruno e Marrone, onde eu fiquei quase 11 anos da minha vida. E lá onde foi tudo isso começou, né? Essa história toda de luz, de criar, de fazer shows. Viajei o mundo com essa dupla, eles me proporcionaram muitas coisas. Fui para o Japão fazer Bruno e Marrone, numa arena maravilhosa, a Arena Hamamatsu. E depois disso, fui desenvolvendo algumas coisas, consegui alguns amigos importantes em São Paulo. E aí, em 2001, eu parei lá na China para ver um famoso painel de LED, que é uma coisa que hoje todo mundo fala aí, né, abertamente. E aí, em 2002, a gente trouxe o primeiro painel de LED de 37 milímetros para o Brasil. Isso em parceria com grandes empresas aí. E aí, depois disso, me apaixonei por esse tal de painel de LED, e isso foi me consumindo, né? E aí, depois disso, fui saindo do show business e me direcionando para o lado corporativo. E aí, como sempre tive boas relações, fui criando esse lado comercial e tudo. E aí, fui desenvolvendo empresas, montei grandes empresas, participei de grandes projetos de empresas. E depois disso, agora, 2 anos atrás, meu ex-sócio e ex-amigo me convidou para retornar. E eu estou na Creative aí há 2 anos. Então, assim, estou bem feliz. A gente está vendo um mercado bem volumoso em todos os sentidos, mas esse é um pouco do Rosivan aí. Tá? Paizão de 2 filhos, uma parceirona aí há 24 anos também, então tem um lado também dessa formação aí. Mas estamos aí, vamos bater papo. Bom vamos fofocar, como diz o outro. Bela história. Agora cara. Surpreenda. Dá seus pulos. Pega essa aí, bigode. Já começa falando, corri com a tocha olímpica. Aí a gente fala, pô, os caras que nós trouxemos. Cara, o cara tá com a camisa de periquito, já tá bom, já começou bem. Cara, nem abriu a boca. É o estilo, né? Não, bela história e a gente realmente somos histórias, né? Todos nós que a gente faz história e a minha história vem do lado humano, né, cara, assim, de ajudar.
Eu, muito novo, via uma banda tocando num barzinho, aquilo me fazia muito bem, e vi os caras acabar de tocar, ter que levar tudo pro carro ainda e guardar. Eu falei, cara, a maneira que eu tenho de contribuir com vocês é ajudar pelo menos a carregar isso. Disso virou um hold, depois virei um técnico de som. De técnico de som da banda eu comecei a fazer outras bandas, depois comecei a administrar uma empresa de áudio na minha cidade, Juiz de Fora, Minas Gerais. Fiquei lá alguns anos, trabalhando com muitas bandas. Depois algumas bandas de Juiz de Fora começaram a ver sucesso, vieram para São Paulo. Disso me chamaram para estar aqui, ajudando a banda, e sempre com um lado mais psicológico, que é um pouco um tripé que eu tenho de história, que é o áudio, a arquitetura, que eu comecei a fazer, e a psicologia. Você cursou a psicologia um pouquinho? Fiz meio curso de tudo. Na verdade, não terminei nada, fiz tudo pela metade, cara. mas tudo se juntou e hoje é fundamental para a execução do trabalho que a gente tem, de desenvolver a capacidade das pessoas no seu exercício, de apresentar bem, se postar bem, comunicar bem, interpretar bem o cliente. Então, hoje é a forma que a gente está trabalhando, né? Com calma, com seriedade, com leveza, que aí juntou o áudio da parte técnica, a arquitetura, de entender o projeto por um todo, a complexidade de um mapa, de uma planta, e a psicologia que faz total diferença, que é entender, às vezes, a diferença das pessoas, né, cara? Tentar tirar o melhor delas. É perceber que um menino hoje não está bem, é perceber que uma menina hoje está acelerada demais, fazer esse mix de pessoas e fazer uma equipe render bem. Então, e já que você falou de equipe, legal, posso emendar a primeirinha aqui? Pode, que já pode. me bateu uma... Porque, não, que eu de verdade admiro os dois nas conduções, são conduções diferentes que vocês têm com as equipes, em termos de perfis de vocês, mas as duas funcionam muito. Claro que a gente vive num ambiente super estressante, ninguém é Buda de aguentar, eu fui fluido a vida inteira, não é assim, é uma das profissões mais estressantes que tem no mundo, mas vocês conduzem do jeito que eu admiro muito, assim. Qual é o perfil de pessoas que vocês geralmente, quando vocês têm a possibilidade de montar equipe, como que vocês procuram parceiros, às vezes um técnico, o que vocês buscam, o que vocês veem de diferencial, ou às vezes o contrário também, isso é legal, assim, falar, cara, isso aqui não, a gente precisa melhorar o cara, ou não dá para ele fazer parte do mercado se ele tiver esse tipo de personalidade, ou esse tipo de perfil aqui. Comece quem quiser. Por favor. Cara, assim, eu vou ser bem polêmico até. Normalmente eu gosto dos mais carrancudos, assim, ó. Eu tento buscar uns caras um pouco mais carrancudos. Por corporativo, nem sempre isso funciona tão bem. Na minha época do show business, isso funcionava muito bem, né? Porque tem momentos no decorrer, que você mesmo falou aí dos jobs e dos eventos, que realmente precisa ter muita inteligência, mas ao mesmo tempo o mecanismo de fazer aquilo em alguns momentos parar um pouco, né? Às vezes, não só a exigência, mas até a defesa do que acontece também. Mas, assim, o que eu sinto de dificuldade hoje, bem claro para você nessa área, em relação, por exemplo, não, a sonorização não, a iluminação, às vezes, nem tanto, mas no painel de LED, é que, infelizmente, o brasileiro, ele não teve lá atrás, e aí até me culpo um pouco, não existia uma formação para esse cara, sacou? Na verdade, o LED apareceu no mercado e as pessoas não sabiam como aquilo funcionava. Eu vou te contar uma história simples. Eu fiquei 3 noites sem dormir, eu e o Adalberto, dono da HPL, para fazer um painel de LED funcionar, e ele não funcionava. Porque a gente não sabia como aquilo funcionava. Os chineses mal falavam inglês na época. Era péssimo. Então, o que acontece? Esse profissional do LED, no caso ali, da parte de vídeo, igual esse monstro... Você fala do hardware, né? De pegar a placa, ligar o cabo e fazer o track funcionar. E além disso, e o que aconteceu? Esse cara, a maioria dos caras de luz, acabaram migrando um pouco para ir para esse lado. E aí, assim, você pega um monstro desse de vídeo que está aqui com a gente hoje, Batuque, esses caras, é outra praia, é diferente daquele profissional do LED mesmo, que é o cara que monta, que endereça. É um pesquisador de vídeo, né? É um cara diferente. Só que esse cara acabou migrando numa luz, assim. Tu és um nerdzinho de vídeo. Monstro. E é o que acontece, a gente tem muita dificuldade até hoje ainda a trazer esse profissional. Porque ele é um cara que às vezes vem com vícios da luz, da forma como isso é tratado, de como não é tratado. E também tem o problema da linguagem, né? Que aí é cultural, é uma coisa que dia a dia você vai tentando bater nesse cara e mostrar para esse cara
essa mudança, né? Porque no show, você sabe, você trabalhou com show, é diferente, né? A linguagem também é diferente do corporativo, né? É Muito legal distinto. você falar isso, porque eu percebo nitidamente, no modo geral, sempre generalizando, porque sempre vão ter pessoas específicas que fogem, né, da generalidade, que, por exemplo, os técnicos de áudio são mais bem preparados, eu digo, de bagagem mesmo. O cara manja, cara, sabe o que é a cápsula, que o microfone é um transdutor, que vai ter que ligar um 48 volts, que dá para fazer, enfim, que é impedância. É um cara que tem curso mais fácil, tem quantidade, tem um histórico, né? E luz um pouquinho menos, mas tem escolas e até que tem uns caras muito bons e preparados. Vídeo muito pouco mesmo. Até hoje, cara, que tem escolas, tem curso. Geralmente é onde tem um gargalo ali. Você fala, na média, Nicolau, qual que é a preocupação? Vamos ver o cara de vídeo. Provavelmente pode ser que falte um pouquinho ali. É complicado porque tudo hoje é imagem, né? Então, tipo, o áudio está incluído dentro da imagem, a luz, ela está ali por trás da imagem, né? Hoje o evento é muito imagem. Então, é uma contradição que a gente tem profissional, mas vem a evolução, né? Vem 3 anos para cá, eu acho que teve uma evolução muito grande. Principalmente esse salto na pandemia da galera ir para os softwares como o VMix, mesmo era uma coisa que não existia até, melhor, existia muito, a gente estava completamente fora disso. Né? A gente não tinha essa aplicação, né? Era muito rolado para a área de games, né? Essas paradas aí. E aliás, esse lado de youtubers, gamers, talvez seja um pouquinho do universo que puxa para trazer gente que produz conteúdo educacional. Né? Tem muito profissional de conteúdo. E isso seria, de repente, uma possibilidade. Tem muita gente que, de repente, assiste a gente com o objetivo de querer entender mais desse mercado, ou de saber onde estão possibilidades de entrar nesse mercado. Né? Porque você acaba trabalhando, conhecendo pessoas e repete, muitas vezes, parceiros por você confiar, saber que vai dar certo e tal. Onde que tem possibilidade de chegar gente nova? Na área do vídeo? Conhecendo mais do VMix, conhecendo tecnicamente uma montagem de um painel de LED? Onde vocês veem possibilidade de chegar mais gente nova? Se o Virgilão for emendar, também traz um pouquinho de como que você gosta de formar equipe, cidade, perfis. Vou misturar os dois assuntos. Primeiro, eu acho que a melhor escola é a empresa. Acho que todo mundo tem que trabalhar numa empresa. A empresa te dá bagagem, ela te dá condição, ela te dá oportunidade de aprendizado, mas também é do profissional, né? Conheço muitos que trabalham dentro de grandes empresas, mas não desenvolve tanto. Ali off, cruza os braços, né? Então isso também que é um pouco desse perfil das equipes que eu monto. Eu sempre falo que eu prefiro um médio profissional e uma grande pessoa do que um grande profissional e uma média pessoa. Porque um grande profissional e uma média pessoa, ela num ambiente de harmonização de pessoas, ela pode virar um problema. Ela vira uma maçã para o outro, porque a soberba começa a ficar com o braço curto, começa a não fazer só o meu e o seu está atrasado, começa a te pressionar. Eu não gosto de trabalhar assim. Isso é um perfil que a gente já trabalha há alguns anos, que o André já me conhece. Pode estar caindo no mundo, cara. Eu sou muito calmo, o raciocínio é muito frio e eu tento blindar essas pessoas que estão trabalhando. Joãozinho também me conhece também. Eu sempre protejo essas pessoas porque a gente não sabe as condições que elas estão ali. Então, quando você cria essa harmonização das pessoas, você ganha um time, né? Então, você ganha uma força muito grande. Então, o meu amiguinho aqui do lado não está bem, eu estou vendo que ele não está bem. Então, de alguma maneira, você tem uma proatividade de entender e ajudar um pouco do cara. E isso melhora o dia do cara. Então, acaba que essa percepção pessoal é onde eu trabalho muito quando eu monto a equipe. Já viajei muito com um turnê de trazer pessoas que eu achei que fosse me ajudar com toda a sua bagagem e maturidade e conhecimento, foram as que me deram mais problemas. De ter que mandar até... Você falou de viagem e turnê e tal, os dois participaram muito de showbiz, de bandas e tal. O que vocês trazem desse universo bandas e que vocês acham que caiu bem, serviu bem para o corporativo? Na verdade, eu vou até voltar um pouquinho sobre aquela história que você falou da capacidade da galera. O que eu acho verdadeiramente assim, e sem papas na língua, eu acho que a gente, às vezes, não percebe o tamanho que é o nosso mercado, sacou? As empresas, inclusive as gigantes, as grandes, a gente às vezes não percebe o tanto que a gente poderia investir mais na formação e o tanto que isso poderia a gente melhorar a nossa capacidade em todos os sentidos. Eu vou te dizer exemplos claros, assim. Pô, procura aí, cara, um curso
porque alguém possa se tornar um bom técnico de vídeo, um bom técnico de áudio. Você vai encontrar 1, 2, 3. As empresas poderiam juntas criar mais isso, sabe? Trazer isso. Porque eu tenho grandes profissionais que eu criei e que essas pessoas eram, sabe o quê? O cara era um motoboy. O cara era um carregador. O cara estava desempregado e não tinha onde trabalhar. Então, o que eu acho, complementando esse pedacinho aí da técnica, é que eu acho que esse problema está com a gente. Sacou? A gente não percebe, às vezes, o volume de grana, o volume do tamanho dos projetos que o Brasil já entrega. E necessidade que o cliente tem. O cliente quer fazer evento grande, quer fazer evento bonito. E a gente não está realmente... Você, em janeiro agora, chega janeiro, eu falo, eu preciso contratar 3 profissionais. Eu tive o ano inteiro. Talvez para buscar isso ou para dar oportunidade para esses caras, trazer esses caras de um mercado. Eu já trouxe pessoas de mercados, pessoas que estavam em vidas totalmente erradas. E eu falei, cara, quer mudar de vida? Você é inteligente, você é um cara que eu já vi, você é um cara ligeiro, rápido. Vem aqui, aprende isso. 6 meses depois o cara estava... a vida dele completamente modificada. Tudo bem, parece que o Rocivan fez isso. Não é importante. Não é isso, não. É mais a questão... Mas é esse olhar para o próximo que tem a ver com o que você falou também, né? Você saber entender o próximo e falar, cara, eu prefiro uma pessoa que é uma pessoa a fim de evoluir, a fim de aprender e, consequentemente, o trabalho vai vir do que alguém que já se acha num determinado lugar, mas não tem essa possibilidade de crescimento, de olhar para o próximo. Então, isso que você está falando não é, fui eu que fiz. É a gente, como um todo, tem que fazer em todas as nossas áreas, né? É abrir espaço para o próximo, é saber olhar possibilidades. Por quê? Porque aí, com isso, a gente não tem esse cara do 0 a 100, entendeu? A gente já pega esse cara diferente, né? Tento transformar esse cara e aí esse cara se transforma num técnico de vídeo ou que seja. Então, o que eu acho? Eu acho que as grandes empresas, e aí fica esse toque aí, eles poderiam se juntar, cara, criar um processinho ali, sacou? E começar a trazer essa galera. E eu acho que a gente vai conseguir ter melhores profissionais, porque, infelizmente, hoje até nas grandes empresas, tem momentos que a gente passa puro. Entendeu? Infelizmente. Então, tem momentos que você passa puro com detalhes bobos. Assim, o cara, às vezes, não entende sobre eletricidade, cara. Sabe, o cara não entende, por exemplo, eu conto uma história, posso falar rapidinho aqui? É muito simples. E aí é um profissional que eu tenho que falar o nome dele. Existe um cara em Brasília que chama Tomé. Esse cara trabalha hoje numa empresa chamada Mark Systems, que era a antiga Instrumental, que eu te falei que eu trabalhei. E esse cara foi o profissional que me ensinou a trabalhar. E esse cara é semi-analfabeto. Esse cara não conseguia escrever o nome dele. E esse cara programava uma mesa Volites de luz com todo o menu em inglês e todos os botões, palavras em inglês. Muito bom. E esse cara me ensinou a fazer isso. E aí eu olhava aquilo e não acreditava. E esse cara, tenho orgulho de falar dele, ele deve ter 60 e poucos anos hoje. Está lá até hoje. Esse cara recebia um rider de um artista grande, como um Chiclete com Banana, como vários outros aí, e ele entregava aquele rider e os caras respeitavam ele como um coordenador. E aí eu perguntava para ele, Tomé, tem histórias desse cara absurdas. Tomé, como é que você consegue fazer isso? Ele falava, simples. Eu aprendi que eu apertando esse botão 2 vezes ele fazia essa função. Eu aprendi que esse botão vermelhinho, se eu apertasse ele 3 vezes, ele fazia essa função. E assim ele criou o sistema dele, né? Vou te dizer, dele. Então, é assim, o que eu digo é o seguinte, pegar essas pessoas, às vezes, no estágio, no caso do Tomé, por exemplo, né? É difícil. Então, talvez se você tivesse começado com ele, se existisse sei lá, um centro, uma onda, uma ONG, uma parada que levasse essa galera e falasse, vamos direcionar aqui, fulano, tem aqui vagas para isso, isso e isso. Me manda 2 caras aí que já estão... Você sabe que a gente estava num evento da XP, né? E o Charada que participou aqui com a gente, que foi inclusive sócio aí do Virgílio. Um monstro, né? Um monstro, cara. Ele levou uma galera da Amplo, acho, e uma galera, uns 15, a gente estava no meio do evento, house torando, evento gigantesco, e levou uma galera que estava fazendo um dia ali de experiência, uma galera nova. Então tem algumas ações aí, como essa rolando, que vale a pena a gente divulgar. Aliás, fica pra gente a provocação de trazer isso aqui na pausinha comercial que a gente faz, a gente trazer um pouquinho dessas iniciativas. É meu concorrente, mas é meu amigo. Léo da Pleno tá criando uma, chama Capacitar, eu acho, Capacitar. Uma parada super legal nesse sentido aí.
A gente precisa educar mais, falar mais sobre isso, né? Algumas empresas já têm um histórico, né? A Max já tem Também. isso, essa academia há muitos anos também, que é muito legal. Eu acho que tem uma demanda hoje muito grande que às vezes não dá conta de técnico com responsabilidade. Eu acho que tem muita gente que faz, mas eu acho que tem poucos que têm o comprometimento. É que demora também, talvez, para a pessoa aprimorar, e o mundo de eventos parece que deu uma... Coloca na cadeira antes da hora, sabe? Coloca para pilotar antes da hora. Muitas vezes até você tem um trauma, porque você sabe que é pesado uma house mix, não é fácil, né? E você perde até um talento por ele não estar preparado emocionalmente. Às vezes ele está preparado até tecnicamente. Né? Exatamente mas de ouvir um clear com cobrança, você sabe que às vezes esquenta ali, porque depois que você vai entendendo o macro da coisa, não é que o cliente tem que estar falando do cliente ser chato, eu não vejo isso. É uma exigência em escala, assim, porque são marcas grandiosas, muito investimento, aquilo não pode falhar. E às vezes colocar isso para uma cabeça de um técnico na house, ele não tem essa magnitude, essa compreensão. Então, eu acho que falta um pouco dessa maturidade que se ganha muito apanhando. Isso é uma coisa que a gente não vê, né, de estágio. Você falou uma coisa importante, porque, por exemplo, um professor que vai entrar numa sala de aula com 30 alunos, ele passa por um estágio, ele vai sentar primeiro sem fazer nada, ele vai ver um outro professor dando aula. E a gente não vê na house, eu não lembro de estar dando uma house e ver alguém ali, o que ele está fazendo? Não, ele está assistindo e aprendendo, não é comum, né? Não existe o estagiário, né? Faz sentido a gente convidar essas pessoas que estão nesse processo, cara, começando um curso, cara, o que você vai fazer? Nada, você vai sentar e você vai ver o tamanho, põe esse clear aqui, você... Olha a pressão desse negócio, né? Porque isso que o Virgílio traz é uma questão de saúde mental, inclusive a gente está no mês da saúde mental, né? Janeiro Branco, que é uma questão importantíssima. Quantas pessoas que já relataram, já tiveram ali uma pane. E assim, legal, se a pessoa consegue recuperar e voltar, é legal. E a pessoa que traumatiza e não volta mais, e perde às vezes uma possibilidade de carreira, de vida. E tem uma escala que eu vejo hoje muito técnico não ter. Na nossa época, a gente tinha... Você não botava a mão na mesa. Você não botava a mão na mesa. Você carregava a caixa de som durante anos. Você limpava a caixa de som na garagem, cabo. Você montava. Aí você era assistente do técnico, porque era tudo analógico. Você tinha que zerar a mesa no final. Até você chegar ali e mixar alguma coisa, era muito tempo. Soldar plugzinho. Hoje eu já vejo o técnico fazer um curso de 1h30, 2 horas... Sabe tudo de software e sabe... Mas não entende da cadeia, né? Aí quando aquele microfone do presidente, que é só um microfone num puta de um sistema alinhado, a mão treme, não sai, porque falta, acho que esse tempo cronológico de maturidade mesmo. Mas bota o cara na cadeira muito jovem, será né? que... Eu acho que tem a ver com isso, assim, pode ser uma percepção equivocada minha e vocês que estão ativamente ali com a galera na house, me corrijam. A galera mais jovem, quando já chega num lugar onde ele fala assim, cara, eu não posso enrolar um cabo, eu já cheguei aqui para operar a mesa. Já tem às vezes, uma soberba, não sei se é bem esse o termo, mas fala assim, cara, eu já estudei, fiz um curso de 5 horas, uma semana. De estar pronto. Já está pronto. E há 10 anos atrás, a galera aceitava mais a condições de falar assim, cara, você está chegando agora, você vai como se fosse estagiar. Você tem que aprender a enrolar um cabo, aprender a ligar a caixa, aprender a passar um fio, para depois você vir sentar nesse lugar aqui. Como é que vocês veem isso? A galera mais nova já chega... Eu entendo que a própria tecnologia fez isso acontecer naturalmente. Hoje eu pego um moleque de 18 anos aí, eu explico para ele em 5 minutos como funciona basicamente uma questão e ele voa. E se eu pego um cara da minha idade hoje, mais jovem, e que ele não teve nem, talvez, naturalmente a cultura faz você dar 10 passos à frente. E às vezes não é a soberba, existe mesmo. Porque tem muita gente, tem muito cara novo aí hoje que acha que é monstro e que ele não tem aquela tarimba que eu te disse, de chegar, que eu te contei ali brincando, de chegar no local e o cara falar, hoje você não tem aquele ar-condicionado. Como é que você vai fazer? Hoje o Daniel vai falar e o headset não está funcionando, você vai resolver como? E aí vai faltar para ele isso, que é essa que eu chamava de caixa, né? Vai faltar essa caixa para ele. Mas que é verdade que a galera mais jovem já está voando muito mais rápido. Por isso que eu falei das empresas, que é um mercado muito... Se você pegar aqui, a gente está falando de 30 anos, 30 e poucos anos aqui de experiência.
E tem outros com muito mais tempo de experiência no mercado, né? Então, o que eu acho é que, assim, a galera nova, ela vai dominar naturalmente. Você pega hoje uma LPL da vida, você vê que os 3 meninos lá estão voando hoje, e o Césio e o Auric são gênios, estão mais quietinhos lá, cuidando de outros assuntos e cuidando, claro, mantendo aquele padrão LPL. Mas os meninos estão voando, chegaram voando, fazendo o negócio, né? Então, eu acho que faltaria um pouco, eu acho sempre, volto a falar, não quero um time muito novo, mas também não quero um time muito velho. Porque o velho também tem os vícios lá de trás que são terríveis, ainda mais para o corporativo, sabe? Que é a questão cultural, de tratamento com o cliente, de relacionamento. São os mais difíceis. Que é aquele cara que é difícil de entender que você estudou áudio e que você entende que, porra, eu não quero dessa forma, eu quero dessa. Porra, mas por que você quer dessa forma? É uma linguagem, né? É uma linguagem diferente. É né? que é aquilo que você falou, sempre fiz assim, então dá certo. Não, mas eu quero. Eu acho que o show business tem uma linguagem muito técnica e a conversação, o entendimento coletivo é técnico. Existe uma entrega técnica. No corporativo é muito interpretativo, é muito delicado. Às vezes o som está funcionando, mas tem um cabo pendurado aqui, o cara faz diferença nenhuma. O som está ótimo, mas para o cliente ele só olha aquele cabo pendurado. E fazer esse cara entender isso é um processo. Tipo, o som para o cliente não importa se está bom. Se ele está entendendo, está se falando, tá bom. Só que o cabo caindo de qualquer jeito é tão importante quanto o som bom. Exato. E fazer o cara entender isso, não o cara, o profissional entender isso, que é legal falar que tem muita mulher hoje no mercado, isso é muito legal, porque a mulher tem uma sensibilidade maior, eu acho, assim, do que os homens que são mais brutos, porque às vezes é uma cliente, uma mulher que chega na house, toda não sabe nem se expressar, ela não sabe o que ela quer. Quer dizer, ela não sabe pedir o que ela quer. Ela quer alguma coisa que ninguém está conseguindo interpretar ela. E as mulheres, às vezes, têm essa sensibilidade maior, sabe? De um pouquinho mais rosa, um pouquinho mais azul. E aí ela ganha esse mercado do corporativo porque é uma interpretação. A sutileza do detalhe, interpretar. Né? Que falta, às vezes. Esquece o manual. Olha para o olho do cliente e tenta interpretar qual é a dor dele. Qual que é a dor dele? Mas esse ponto... é isso. Às vezes... Esse é um ponto muito faz, bacana, sabe? né? Quando... Vai e faz. Vai e faz, cara. Tipo, quando você vai montar um sistema, eu sempre gerencio, né, um atendimento, mas eu tenho responsáveis de cada área. Então, eu coloco o menino do áudio, o menino da luz, o menino do vídeo para gerenciar o fornecedor. Por quê? Quem está na empresa é muito mais capaz tecnicamente do que o menino que está ali comigo coordenando. Mas o menino que está ali comigo coordenando, ele tem uma visão do cliente. E aí ele já antecipa esse problema antes de fechar uma parede de cenografia. E aí o menino quer fazer o som funcionar, sobe, falou. Volta aqui, ó. Já desce esse cabo aqui direitinho no canto, porque depois na hora que você esticar lá, vai faltar, vai ter que fazer tudo de novo. Mas isso que ele colocou é muito então, bacana. Então, antecipar um problema que a gente sabe que dá um problema isso. Então, esse é uma interpretação diferente. O business, não. O som tem que estar bem alinhado. Se o cabo está caindo dentro da treliça, mas não tem problema. O PA está alinhado, não vai sobrar no palco. Interpretativo é muito bacana, né? Porque o mundo do evento, ele traz não só a técnica, mas você tem a entrega que vai ter o conteúdo, que vai ter a experiência, que tem o cliente que está investindo uma determinada grana ali, que ele não quer é só ver grana, o é uma tudo, marca, né? A expectativa, você a marca sendo que ela responsável, representa, a né? agência, o cliente, ele está sendo responsável por uma marca. E muitas das vezes é uma marca global. Ou seja, ela quer um padrão, a mesma entrega que teve em Londres, ela quer aqui. Então, entregar algo que é parecido com o que ele está acostumado na matriz, eu acho que é o nosso exercício. E a gente evoluiu muito. Mas muito, aí é legal que tem as isso. cabeças como vocês, como às vezes um diretor artístico que está na house, de fazer essa tradução, né? Essa tradução de linguagem, porque a gente está falando de pessoas que são, às vezes, muito competentes em mundos diferentes. A cliente que chegou ali na house, que é profundamente conhecedora dos 4 P's de Kotler, vai saber tudo sobre promoções e como cuidar da marca. E o técnico que está ali, às vezes, vai saber tudo do digital, de virar um auxiliar e tal. E aí, às vezes, falta esse caminho da tradução. E quando você junta os dois, você tem um baita técnico, né? Que aí eu faço que nem eu faço com o Rosivan, às vezes, né? Eu falo, Rosivan, eu vou para tal evento, esse evento aqui, velho, é tenso. Me manda fulano e fulano. Que aí o cara tem ali a skill da técnica
e a comunicação já facilita legal. Sim, O cara também já está no outro nível de comunicação, E já puxando, de entender essa outra língua, né? já puxando um pouco para esse lado seu da direção artística, que é fundamental, né? Que é também isso, né? É interpretar do cliente o sonho dele, o desejo dele e trazer isso para a técnica executar. E sempre teve essa rixa um pouco, né? Assim, igual o som e luz. Aí chegou o diretor artístico, o cara chato, falando, nossa, Existe um pouco esse cara, é ao contrário. Quantas vezes a gente já, em eventos, já debatemos situações, tipo, tá, o ideal é esse, não dá para chegar, o que dá para chegar? Qual que é o melhor resultado dentro que a gente tem? E é porque a gente tem essa interpretação, essa leitura da direção artística, ela é fundamental, porque o diretor artístico ele tem mais acesso ao cliente. Isso. Ele passa por Ele passou por outros momentos do evento, né? Que quando ele fala para o técnico, cara, precisa ser assim. Provavelmente é mais ou menos aquilo. Para o técnico é só um pedido, mas para você que está pedindo aquilo, são 2 meses ali para chegar naquele que tem que chegar naquela cor, tem que chegar naquela luz, tem que chegar naquela surpresa. Pô, igual evento de revelar, né? Revelar carro, revelar. Cara, a gente sua, a gente tem 30 anos de experiência, a mão transpira, porque tudo foi feito para aqueles 25 segundos, 30 segundos, 50 segundos. Tudo foi feito para aquele momento ali. E às vezes uma falta de um cuidado, um cabo de AC que o cara não fitou, não girou, travou. Tudo foi de alguma maneira. Não foi para água abaixo, mas já dá aquela, né? Ali, né? Esse cara aí, não é só porque a gente está aqui junto, mas eu entendo esses 2 monstros aqui. O que eu penso sempre a respeito disso. O que eu vejo do show business e que às vezes eu escuto muito, até com os meus dentro da empresa, é que eu acho que o corporativo ele poderia ser um pouco mais como hoje é esse cara. Por quê? Eu acho que a gente tem ferramentas muito melhores do que até no show business. Mas no show business a gente tem pouco tempo. A gente tem ali 1h30 para você causar impacto, emoção, comoção, felicidade, tristeza e tal. E fazer todo mundo... Que ali também não deixa de ser um negócio, né? Então ali tem que fazer o cara chorar para beber, tem que fazer o cara sorrir para dançar. É isso. O show é isso. Eu trabalhei no Bruno e Marrone numa dupla totalmente romântica. É uma dupla romântica. E a gente fazia um show de 1h15 sem bis. Não tinha bis. Talvez a primeira dupla sertaneja do país que não fazia o bis. E era incrível isso, porque a gente via aquele povo chorando ali, aquela galera gritando e falava, velho, eles nem sabem que eles vão embora e não vão voltar. E isso foi criando, onde as pessoas começaram a chegar e falar assim, hoje tem bis? Eu falei, não tem bis. Nossa, então a gente precisa... Vamos curtir, porque não vai ter depois daqueles 5 minutinhos. Isso virou uma marca do Bruno e Marrone. Uma coisa. E aí voltando essa história do artístico, o que acontece? E tem aquela coisa de deixar um gostinho pro próximo show, né? Exatamente. E ele falava isso. E ele é um cara fora do comum, do Bruno e Marrone, como intérprete, como artista. E aí o que acontecia? A gente tinha uma luz programada, aquilo. Pô, então eu tinha pouco range, sabe, de trampo ali. Por quê? Porque ele saía de uma romântica e entrava em outra. Saía em outra, ele tocava talvez 3 músicas mais rápidas. E eu tinha 1h15 de música romântica. E aquilo para um light designer é difícil. Hoje não. Talvez hoje não, mas eu sempre falo isso para o Césio, para todo mundo. É fácil hoje você pegar 600 moving lights e programar e tal. Né? É fácil. Eu ligo ali 3, 4 cenas, eu tô com o meu show todo pronto. Queria ver você fazer com 20. Com o mesmo tamanho de banda, com o mesmo tamanho de palco. Então, o que eu vejo hoje, e essa linhagem, eu falo linhagem nova porque esse cara tem milhões de anos para voar, esse também. O que eu acho que no corporativo a gente precisava dar uma aberturinha para um pouco das loucuras, sacou? Esse cara fez um job com a gente agora, e não é porque fez com a gente, mas a gente fez um job e esses 2 malucos viajaram em 500 mil coisas, e um evento que parecia ser, sabe o quê? Plenária, fala, PPT, vamos embora. Engessado, né? O negócio virou um espetáculo, brother, ao ponto das pessoas se emocionarem, das pessoas chorarem, das pessoas não acreditarem que aquilo poderia ter sido feito com pessoas que vieram de vários estados que nem sonhavam que aquilo ia acontecer, entendeu? Então eu acho que, além de tudo, as agências poderiam trazer esses diretores artísticos, esses caras, esses super MCs da vida, e deixar esses caras, sabe, trabalhar um pouquinho. Que foi o caso nesse projeto que você mencionou, que é um caso... Teve mais liberdade nisso. Liberdade, né? Isso é muito né? bacana. Porque o cliente foi um caso que é raro do que a gente falar, a gente tem essas palestras aqui.
criem. Né? Cara, e deram essa... Ó, a gente confia, como já tinha feito um trabalho, né? E aí a gente, com essa confiança, aí fica mais... Dando mais espaço. E a gente fica mais preocupado com a entrega, essa né? provocação É muito boa, maravilhosa, cara. Muito boa. Porque te dá a possibilidade de crescer, né? Você fala, cara, vamos arriscar um pouquinho. Pô, Vamos por que, nesse que o meu lugar, MC vamos tem nesse que lugar. entrar sempre com um terno e uma gravata? Por que, que o meu diretor artístico não pode criar uma história onde, porra, eu trabalho essa luz aqui, como eu faço em uma música, onde eu quero mostrar para o cara tá lá falando de amor, pô, eu preciso traduzir isso, como é que faz? Porque o show business é nada mais nada menos que isso, né? A luz, ela traduz esse sentimento que o cara tá te contando. Então ali você tá com a mão no fader ali, e você sabe que o cara vai te dar aquela deixa da plateia, e você já tá com aquela mãozinha ali, né? Coçando pra o cara ele. fala, pô, você vai lá e dá, aí aquele povo canta aquilo. Por que isso não pode acontecer mais? Tá, esse ponto é interessante você puxar. É legal isso, de né? uma leitura técnica, aí eu faço um paralelo a essa leitura macro dos eventos. Por que isso? Por que eu falo isso? Você é um cara diferenciado e o que eu acho que vale investir? Você entende de técnica. Então, você não surfa só no mundo do artístico. Eu acho que falta todo mundo entender um pouquinho mais de um pouquinho de tudo. Ou seja, a técnica entender um pouquinho mais de cenografia. Ajuda demais os processos, os tempos, as montagens. A gente entender um pouco do artístico. Por que o diretor artístico sofre tanto? Por que ele é tão cobrado? Se a gente entendesse um pouquinho mais do mundo da direção artística, a gente teria um respeito e um ouvido mais aberto quando alguém pede alguma coisa no CLIA e não fica com menos picuinha. Eu acho que deveria entender um pouquinho mais de planilha, de partes internas de agência, que às vezes a agência aperta e a gente não entende por que aperta. Então, entender também como que a agência às vezes sofre também para lidar com o que tem na mão. Né? Às vezes está tudo apertado, mas a magia tem que ser a mesma. Então, se a gente tiver buscar essa inteligência, o tempo perdido, com coisas que estão dentro do nosso mundo, mas não é da nossa cadeira, todo mundo cresce muito. Muito É legal. isso que eu busco lá com os meninos. Entende um pouquinho. Já está rolando aqui. A gente Senta, fez senta do uma- lado do diretor é artístico, muito vê o cara bacana trabalhar, isso, né? vê o cara trabalhar. Não, e é muito legal porque quando você tem esse olhar para o próximo, essa empatia, é o que você falou, você vê que o cara não está num dia tão bom, pode não exatamente ser a sua área, mas de repente você chega pro cara e fala, bicho, nós estamos juntos. Bora. E às vezes só o fato do cara olhar e falar, cara, nós estamos juntos, Porque cria essa coisa do grupo, não é o meu. Próximo. Não tem aquela coisa de advogado. Deu um problema, não foi o som. Isso, não foi a luz, isso. não, hein? Foi o gerado. Cara, ninguém tá apontando dedo. Deu ruim pra todo mundo. Foi horrível pra todo mundo. A experiência porque foi horrível pra todo mundo. a entrega é uma, né? A entrega é única. Chega ali, Tem que cara, sair é a mesma impactado com a camisa. parada, né? É o que eu falo sempre, tem que sair impactado. Agora eu vou pegar um gancho. Acabei de achar um lugar para um gancho que eu tô aqui cutucando. Que é Que assim, qual? deu ruim para todo mundo. Parece que deu ruim uma vez numa tocha olímpica e alguém saiu correndo para resolver. Eu quero uma história, cara. Eles me Porque jogaram assim. além de entender da parte técnica, Não, eu não entende sei. da parte Eu não esportiva e entendi. física, é Eu isso? vou pedir para ele contar. Não, assim, Virgilão. na verdade, a tocha olímpica ela foi marcante porque ela dividiu minha vida. Foi um divisor de águas na carreira. Eu fui responsável por uma das carretas que viravam palco na cerimônia da tocha olímpica, onde a tocha chegava no final de todo um percurso. Era uma carreta gigante canadense, que ela abria, parecia um transformer, e aí tinha som, luz, LED, e aí tinha as apresentações dos 3 patrocinadores, e teve, em cada cidade, eram 2 setups, porque fazia uma cidade, um comboio com gerador, caminhão com equipamento, caminhão, carreta, segurança e nosso micro-ônibus. Só que eram 2 times. Então fazia uma cidade, montava, a gente ia para uma Um próxima. time ultrapassava o outro, Exatamente, fazendo frente. era exatamente isso. E na montagem, nos testes, a gente foi preparado, o que eu falei foi igual o Rambo, porque a gente foi preparado para não ter carregador, porque cada cidade era uma cidade, então um prefeito apoiava, outros não. Na época a gente está vivendo uma crise política muito grande, não sei se vocês lembram disso, era um problema com a Dilma e era um evento 100% patrocinado, as pessoas achavam que era do governo, que ele estava gastando dinheiro com Olimpíada. Foi muito complicada a parte de apoio de cada cidade. E nos treinamentos, um cara que mudou muito o caminho, que é o Alvinho Nascimento, ele deu a ideia de
para cada cidade ter uma atração local, além das apresentações, porque ia valorizar o artista da cidade. Eu estava defendendo uma camisa que falou, não foi isso combinado, não vai ter, porque isso vai dar trabalho, isso vai dar dinheiro, isso não tem dinheiro, não tem equipamento, é só trilha sonora, É o que tá os aqui. 3 patrocinadores, acabou. Aí ele foi costurando, levou isso para os responsáveis e eles acharam a ideia super legal. Só que na época era o equipamento de áudio Gabson. E Gabson não tinha como botar mais um técnico Gabson, não tinha dinheiro para isso. E eu, como já prestava serviço para Gabson em alguns eventos, acabou caindo uma responsabilidade dupla para mim, porque eu tinha, além de coordenar essa equipe de montagem, falou, tá bom, mas só o seguinte, tá com você isso aí. Se queimar, se estragar, você que é o responsável disso aí. Nas 2 carretas. Só que eu entendi, aí foi onde eu entendi a visão. Se eu falar assim, não vou apoiar essa ideia, para mim seria muito mais fácil, mais confortável, mais seguro. Eu só ia fazer a carreta abrir, funcionar e fechar. Mas quando o Alvinho levantou a questão da importância que é, a relevância que é de uma turnê, que vai saber qual geração nossa vai fazer, qual geração nossa vai participar, qual artista nativo vai subir num palco desse para a família dele ver. Aí aquilo pegou. Eu falei, putz, cara. E isso a gente virou uma dupla, junto com a Gabizinha, um trio, que mudou tudo, porque eles abriram uma terceira visão, sabe? Tipo, pô, a gente tá levando emoção, cara. Não é só o combinado. Se a gente puder levar mais emoção, por que não, cara? Isso vai marcar a vida de muitas pessoas. E aí isso marcou a minha vida. E aí eles me tiraram um pouco do show business. Porque, cara, você tem uma preocupação, você tem uma visão mais macro da coisa e isso tem a ver com corporativo. E eu corporativo é freelancer. Quando não tem show, é um dinheirinho que entra, não quero isso não, é muito chato, é muito burocrático. E depois disso eu fiz o contrário, né? Eu aposentei a chuteira no mundo de show business e tô com eles até hoje, assim. Às vezes não tão direto, mas sempre eles estão envolvidos, me indicando, me chamando. Me apresentaram agências que hoje eu atendo full time. São 2 agências que eu adoro de trabalhar. Você vê, então, se a gente não tiver também atento com as oportunidades, a gente fecha a mochilinha, sempre camisinha preta, mochilinha nas costas e só... Eu falo isso para os meninos, cara, sai um pouco da house mix, cara. Passeia no evento, cara. Vai ver o foyer, cara. Vai ver se o som tá alto, se tá agradável, se as pessoas estão conversando e tem um sonzinho gostoso no fundo, ou se o som tá sobrepondo as pessoas. Dá uma volta, sai dessa cadeira. Vai ver o diretor artístico trabalhar, cara. Vai ver a sonografia, se tá bonita, se a luz tá bonita. Para abrir novos interesses, porque na hora que você soma tudo isso, você fica um profissional melhor, maior. Saca? Você fica diferente, você entende mais as pessoas. É o cara que sobe no palco lá na tocha com o violão do cara sem som. Pô, mas pluga aí, cara, pluga onde? Pô, o violão dele não tinha onde plugar, cara. Então peraí, vamos pegar o microfone aqui e coloca. Eu contar uma história junto com essa, sabe, maravilhosa, vocês vão dar muita risada. Nós vamos fazer uma turnê em Brasília. Todos os artistas internacionais e nacionais que iam para Brasília faziam sempre shows em Brasília, Uberlândia, Uberaba e Goiânia, aquele pedacinho ali, né? E aí a gente fazia o primeiro em Brasília e normalmente acabava fazendo os outros 4, com tudo, com som, com luz. E aí foi para lá o mestre, né? Ray Charles, foi fazer um show em Brasília. E aí fizemos um show no Teatro Nacional de Brasília, que é uma coisa, não sei se já viram o Teatro de Brasília, espetacular, a gente trabalhava muito lá, fizemos muitas turnês lá, inclusive shows maravilhosos de bandas gringas espetaculares, de jazz, que foi onde aprendi um absurdo de fazer luz para jazz, imagina, cara. E aí fizemos o show lá, e o próximo show era em Goiânia. E aí eu fui seguindo, fazendo a luz, ele veio sem iluminador, a gente foi o Zé Mário, que era o cara que trabalhava comigo, fazendo essa luz e tal, muito marcadinha ali e tal, e ele com a orquestra dele, com a galera dele. Chegamos em Goiânia, o cara chegou pra gente e falou assim, tudo bem, tá tudo pronto, o rider tá pronto, inclusive, até o elipso de frente do Ray Charles ali, já tá pronto, e eu criei um contra aqui pra bater na partitura dele e tal. Aí eu olhei pro Zé Mário, partitura do Ray Charles. Olhei pro meu amigo, e olhei, brinquei com ele e falei, cara, você tem certeza disso? Vou ter então, deixa eu te explicar. O Ray Charles é cego, velho, ele não vai chegar, velho. Não deve ter a partitura lá. Então, assim, é um pouco disso que a gente tá falando. Que às vezes o cara tá tão envolvido no processo, tão envolvido no processo... cego.
E ao mesmo tempo ele tá cego. Não viu? Tá cego? E ele quis me agradar, ele quis agradar a gente. Ele quis colocar vendo equipamentos todo, a mais, e que falou, pô, vou agradar esses caras, então eu vou fazer isso aqui, isso aqui. E ele, pô, não parou 2 minutinhos ali, às vezes. Pra igual saber você quem falou, vinha, né? Da história de você falou, pô, pensei, pô, é verdade, isso que esse cara tá dizendo, eu vou me envolver porque isso vai me fazer bem. Às vezes, 2 minutinhos ele pesquisar ali e falar, pô, Ray Charles. Deixa eu ver buscar, quem é, né, né? Deixa eu ver quem é esse cara. E o cara é cego. Muito bom. Tem histórias assim absurdas, assim, nesse sentido que acontecem dia a dia no show business, né? Que a gente fica bobo, assim, e que mudam. Então, voltando ao assunto da artística que eu estava te falando, a gente chegou a fazer shows onde o gerador parou e a gente não tinha energia. E a gente colocava 2 mini brutes ligados numa tomada em algum lugar e clareando o palco. Aí você vai falar, pô, acabou o show. Não, não acabou. Porque tinha áudio, tinha música e Tinha gente vendo. Então, foram shows que eu lembro até hoje porque foram emocionantes. Sim. E ele não tinha meia luz, não tinha, né, os vídeos, não tinha o LED, não tinha nada. Mas tinha um envolvimento de querer fazer acontecer, que é o que você também colocou o tempo todo, né? A pessoa tá ali envolvida, tá querendo dar um passo além, ela sai do lugar. E mesmo quando tem um imprevisto, você consegue trazer uma solução. Você falou que subiu alguém no palco com violão que não tinha onde plugar e vem a solução. Artista local, pô. A gente viajou o Brasil inteiro, cara. A gente fez evento no Agreste, cara. Eu até brincava assim, que ficava dentro do micro-ondas, eu dormia, acordava, só via cactos, cara. Mais nada. Parecia que tava rodando num Deserto ski. americano. E aí, cara, eu sobe um cara realmente de chinelo, com violão. Aí você olha e fala, putz, é isso mesmo? É isso mesmo, cara. É um artista de rua. E aí o cara sobe numa cadeirinha de plástico com violão, faz 2.000 pessoas chorar, cara. A gente chorava na House Mix, cara. Fizemos depois a Panolimpíada, a Paralimpíada. Cara, era choro garantido, que a gente via cada coisa no palco, cara. Só da pessoa conseguir Quando eu abri, chegar é muito ali. legal. Mas, cara, você não sabe o que eu lembrei agora. O quê? Deixa eu trazer, muito rapidinho. Um evento que a gente tava, AgriShow, desse tipo de coisa assim, que o cara, a abertura, né, falou de liberdade e tal, quando o cliente, a gente tava com a abertura num palco lá da AgriShow, um cliente grande, cara, a gente tinha uma certa liberdade. E aí chegou uma hora, ela tava sem nada acontecendo no palco e chegou um carinha e eu vi ele dançando. Você lembra disso? Lembro. O cara começou a fazer um break dançando um monte. Você lembra, né, Matuque? Aí eu cheguei nele e falei, cara, você não quer ir lá dançar lá no palco? Aí a gente pôs um som, cara, do nada, sem pedir pra cliente, sem pedir pra gente. Eu tava apresentando o evento e ele só falou. Mas olha o que a vida faz, cara. Leva o cara pro palco. Falei, vamos aí. Quem tem crença? Aí esse aqui sobe no palco, galera, o fulano de tal. Aí o cara fez mó break, não sei o quê. E aí o cara tinha uma história, você lembra disso? Eu lembro. Ele era um dos... Porque o Street Dance vai ser modalidade olímpica. Né? Só que ele tinha pedido um trabalho na própria empresa, que era dona do stand, 1 ano antes, mandou o currículo, foi contratado, amava a empresa, então ele fez toda aquela dança, a galera inteira do stand parou para assistir, no final ele falou, e essa empresa desse stand aqui, eu amo vocês, porque eu mandei currículo aqui para todo mundo, eu fui contratado, ainda fez um vocês, tal, que os caras iam gastar $1 milhão para conseguir fazer. E no final eu falei assim, cara, mas que legal. E o Street Dance, como é que ele falou assim, eu tô agora, eu e mais... Acho que eram 12 pessoas. Eu tô indo com a equipe Jogos brasileira. A gente tá agora vendo, porque vão ter 4 pessoas, vão ter que não fazer parte da equipe. Eu não lembro o número exatamente, mas eram assim, sei lá, se eram 12, iam ficar 8, se eram 16, iam ficar 12, alguma coisa assim. E eu tô muito empolgado, treinando muito para fazer parte da equipe brasileira de Street Dance. Cara, era um dançarino da falou, equipe brasileira. o cara vai ser de atleta Street olímpico. Apareceu aqui. Agradeceu a empresa pela oportunidade. Você vê como a gente abre o coração um isso, pouco, né? Isso. E às vezes enxergar. Porque se a gente tivesse aqui, né? E às vezes pega uma agência ou um cliente que engessa. Dançando aqui ao E o lado. cara dançando, você falou, pô, vai ser legal. E não é que é legal, né? É surpreendente, né? Porque a hora que termina, o cara conta a história dele, terminou, a gente olha um pro outro e fala assim, Não é possível, né, cara? onde a gente escreveu esse roteiro? Que roteiro é esse, cara? Onde estava esse Que roteiro? roteiro é esse? Mas é essa inteligência aí, essa visão mais aberta que faz essas coisas acontecer. Não, vou girando de novo lá. E para achar técnicos também. Pô, tem uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, é um queridinho, hoje ele virou diretor técnico de banda grande, não vou falar nome, mas eu peguei ele, sabe como, cara? Primeiro, a banda me chamou para organizar case, nomear case, numerar, organizar. Essa banda tinha um hold. Primeiro show da banda. Tô procurando o hold, puto com o menino. Falei, cara, pô, na hora de descarregar os equipamentos da van, o cara some. Aí eu entro para dentro da casa noturna, onde esse cara tá, varrendo o palco.
Esse cara tá limpando o palco. Animal. Aí eu carreguei esse menino comigo há alguns anos e hoje... E esse tá olhar, voando. quem assiste a gente, Hoje, que já tem às vezes uma pra história ter ele, rodada. hoje eu brinco que Tem plus, várias quando ele histórias pode, dessas. às vezes tem umas datas meio... Aí eu posso, cara. Aí você vê ele hoje, como é que ele tá, grande, capaz, mas é a mesma pessoa, é a mesma humildade, é o mesmo... Eu chamei de Peter Pan, porque ele tem 75 anos, parece que tem 15. Continua ainda o mesmo. Cara, Essência. escuta Eu quero todo encaixar mundo, isso aqui no escuta nosso todo quadro, mundo. o Salve pra House. Salve pra House, A gente tem um é quadro verdade. de 10 segundos que cada um manda um salve pra alguém da House. Pode ser uma pessoa, duas, três. Um E eu vou falar o meu fornecedor, salve pra quem eventualmente. vai, enquanto vocês pensam no salve Então de agora vocês. está no ar o Dá nosso tempo pra quadro. pensar aí, ó. Um salve pra House. Não tem vinheta, não tem Cara, nada. com essa história aí do Virgílio, eu lembrei de um cara... Ô, Matuque, faz uma vinheta de improviso aí, vai. Um salve pra House. Vinheta. Meu salve vai para o Caduzinho do Vemix, Cedu Souza, underline. Cara, o meu salve vai para um cara parecido, assim, de achar, de olhar o cara no TP, num evento tenso, casca aqui, ó. Apaga não sei o que, eu aqui no clear, dita não sei o que, o cara, pois não, pum, sem inspirar, lindo e tal. Aí no próximo evento que eu tive o mesmo cliente, falei, bicho, você tá afim de vir pra equipe de roteiro? Ele demorou. Então, Yuri Santana, faz TP na CNN, e quando eu consigo agora também, eu abraço ele pra minha equipe de roteiro. Puta, cara, maravilhoso. E um salve, eu lembrei do Gibi aqui também, quando a gente falou de áudio profissional, um cara ninja do áudio, Gibizão, abraço, cara, também no áudio, é lindo. Pô, eu vou mandar um salve, então, lembrando o pessoal de TP, Elimar Beck e Heitor Wutzmanberger. É um Ah, você sobrenome não- incrível. Wutzmanberger. É o sobrenome dos que eles sabem que são eles. E os caras são... Não, eu falei certo o sobrenome dele. Vamos. Wutzmanberger. Magos. Os caras são bons demais. Já tivemos várias roubadas incríveis juntas. Do cara deu pau na transmissão, era um ao vivo. E o roteirista... A gente contou essa história aqui, que era o Bogado, tava com a gente. Precisou ficar cantando no ouvido do cara, o cara ia escrevendo, Digitando em tempo real. Meu Deus. digitando em tempo real, o TP subindo em tempo real e eu ali apresentando ao E vivo. você que está Com a assistindo maior- pode Então, deixar esses um caras salve são nos muito comentários. Você pode deixar Isso aí. um arroba para um brother que você admira. Fala, puta, eu admiro esse aqui, essa aqui, ó. Pá, você deixa o comentário aí, meu irmão. Só pelo sobrenome desse cara, o cachê já tá pago. Robert Já. Roberts. Quando o cara fala lá, manda a ficha técnica, eu falo, pode pagar esse cara aí já. Para vocês, essa deve ser uma missão difícil, porque o tanto de técnico que vocês convivem e admiram. Acho que não consigo. Eu mandaria um salve realmente para todas as house mix, né, cara? De tantos profissionais que estão ali no seu dia a dia tentando se superar e para aqueles que têm esse diferencial do equilíbrio, do bom senso, de saber conversar, de saber ouvir, de ter essa inteligência emocional. Para todos esses que têm esse diferencial, eu sempre bato palma porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil, então o meu salve vai para esses Bom demais. profissionais aí. Que Salve tem essa- geral. Um salve geral. Difícil dar nome. Validado, né? Então, validado. Eu vou quebrar a banca. É o seguinte, eu vou mandar um salve rápido, vou falar vários, mas eu vou eleger esse salve aí em homenagem à minha primeira equipe que eu trabalhei no audiovisual e nos shows da minha vida. Então, meu salve hoje vai para Marconi, Denis, Domingos, Zé Mário, Tomé e toda a minha galera de Brasília lá, Orlando e Rogério da Majestic. Por quê? Foi aí onde eu comecei. São esses caras que me deram oportunidade quando eu tinha 16 para 17 anos e eles estão lá até hoje, trabalhando, cada um com a sua, né, com o seu pedaço, mas meu salve vai para essa turma aí. Porque o resto que está aqui hoje sabe, né, já está comigo todo o tempo e... O salve é diário. É diário, salve é. diário. Isso aí é emocionante, né, nostálgico, velho, é nostálgico, assim, porque vocês não acreditam, a gente carregava o caminhão, desmontava, montava, operava, desmontava e carregava esse caminhão de novo. A gente andava num gurgelzinho, sacou? Um gurgelzinho que o dono da empresa dirigia, chamava Hildo. E a gente, depois disso, a gente carregava esse caminhão e ia pra dentro desse gurgelzinho, com as mãos assim, ó, que eu tenho um problema, todo mundo brinca comigo. Que eu fico assim, Fica assim que eu, batendinho do eu lado. peguei uma Fica nervoso, aflição fica batendinho. da mão suja, de tanto enrolar cabo com cerveja, xixi e tal. E aí a gente ia embora, com vontade de ir embora, e não tinha como lavar a mão. Então eu só de colocava onde meu vem. dedo assim, ó, na mão, Tá vendo? Vocês não fechava sabem e de ficava onde com ela vem, assim, ó, durante, às vezes,
até chegar na minha casa. De aflição daquela sujeira que eu queria lavar e não conseguia, sacou? Aí você vê o Rocivan hoje, quando tá num evento ali que tá alguma coisa pegando, você vê ele no Pode ver. cantinho, Eu tenho batendo. essa mania assim, ó. Nicolau! Levantar aqui, vai sair da cama. Eu tenho a mania de ficar fazendo isso. Eu queria levantar a minha bermuda, calça, né? mas Levantar eu queria a pôr a mão pra não sujar. Tá vendo? Cara, isso é história, hein, bicho? Tocou meu coração, meu salve hoje, tá bom? Oh, maravilhoso, cara. E que é o que a gente falou no começo da história, né? Porque eu sempre falo, eu tenho um amigo meu que fala isso, cara, que músico, um dos maiores músicos que eu já vi, foi até o cara que me trouxe para São Paulo. Ele falou assim, eu tô com uma banda sinistra, só que é o seguinte, é um monte de moleque. Se você não for para lá ajudar, não vai rolar, mano. Precisa de um psicólogo lá. Eu vim morar com 8 caras numa pena na Vila Madalena. Nossa, Você tem ideia? E ele fala isso, cara. Eu sou maluco mesmo, sou doido mesmo, bebo mesmo, toco guitarra mesmo. Só que é o seguinte, cara, eu não vim aqui, esses moleques querem ficar famoso e ganhar dinheiro, cara. Eu não quero isso. Eu quero marcar história, cara. Deixar um legado, cara. Deixar uma assinatura. Isso aí. Então, eu acho que é muito disso que a gente está falando. Essas pessoas têm uma história, uma Não é assinatura. herança, é legado, né? Uma história, um legado, velho. É uma assinatura que você fala, pô, aquilo foi a minha escola. Então, que bom que você puxou esses nomes, porque esses nomes são... Eu lembrei aqui, na verdade, eu lembrei porque assim, eu tenho muitos aqui em São Paulo. Seria fácil para mim falar milhões aqui em São Paulo. Eu tenho um que posso falar um que ele já não está entre nós aqui, que é o Solon do Vale, curso na IATEC. 25 anos atrás eu fiz o primeiro curso no Rio. Monstro de acústica, os que entendia de fase, de delay, e numa reunião gigante de áudio, todo mundo falando que o som tava, que o seu tom tava, ele quietinho, ele era baixinho, assim, com a vozinha toda fraquinha, assim, tá. Ele, pô, mas falando sobre delay, né, que as caixas estavam baixas, ele levantou o dedinho, todo esperou a vez dele, ele, desculpa, só fazer uma pergunta, lá no fundo, você estava ouvindo? O cara tava, mas estava baixo, ele, então estava certo. E eu não entendi o que ele falou, assim, sabe? Foi, então, eu custei, cara, tive que estudar e entender. E depois nos festivais que a gente vai trabalhando, né, cara, nos Lola, a gente vai entendendo, andando assim. Falei, puta, mano, se isso aqui ficar alto, não Acabou dá. o Porque sistema a lógica do delay. Vai depois voltar, de quase 15 anos que foi Mas é encaixar isso. a frase do velhinho. Que legal. Então é um cara, esse cara era um cara diferenciado, cara. Solon do Vale é um cara que, primeiro, ele te ouvia. Ele tinha muito para falar, mas primeiro ele sempre te ouvia. Depois que ele colocava a palavra na sequência, com toda a sua sabedoria. Cara, Então, e foi um sensacional, exemplo. cara. E eu vi vocês aqui, a gente chegou ao final. Pô, foi incrível. Cara, esse papo, passou hein? num espirro, assim. Eu tinha anotado aqui mais 1000. Cara, que papo, Vai ficar pro segundo episódio com eles. Fazer uma minissérie, né? Mas assim, finalizo o assunto assim com vocês, primeiro dando parabéns da forma Valeu. que vocês já vêm conduzindo há alguns anos, que a gente já se conhece. E fiquei mó feliz de ver aqui o Joãozinho também, há alguns anos que eu não Fica não com nós aí, vejo, chega aí, e- Joãozinho. E você, assim, que a gente vai estar falando disso hoje, mas a gente já faz isso há muitos anos. É. E você vê como que dá certo, né, cara? Eu falava com o Joãozinho direto, Joãozinho, não vamos sofrer só com a nossa realidade, cara. Vamos olhar pra frente, O depende Joãozinho da tá gente, sem microfone cara. lá, mas ele tem uma grande admiração por Ah, a gente você, tem maior- cara. maior Ele, carinho, muitas sim, vezes cara. aqui ele já te citou, eu também. Várias Então, vezes, assim, Ah, que bom. Fico pô, feliz cara, é um que... tesão você tá aí com É a por gente. isso, assim, a gente faz naquilo que a gente acredita. Não existe certo e errado, é aquilo que a gente acredita. Então, se a gente respeitar quem está envolvido, que são muitos, né, cara? Fala num evento aí, quantas pessoas estão ali cheio de problema em casa, com um filho, e estão ali te atendendo, você dando uma pancada em cima do cara, o cara tá ali segurando. Então, assim, são muitas pessoas, muitas famílias envolvidas no nosso mercado, É isso aí. com seu cachê baixo, médio, alto, que leva esse dinheirinho para casa, que faz a coisa acontecer, né? Num mercado, às vezes, tão hostil, né, cara? Tão ingrato, né? Porque não dá para errar, a gente foi feito para não falhar. Ingrato é a palavra É. que eu uso também. Pô, é um Muito trabalho ingrato, ingrato, né? sabe? Porque Então- 100 eventos, um deu ruim, Fica marcado. Então, lascou, né, cara? Na verdade, essa palavra aí, ela me consome um pouco, o famoso evento. Porque já vem da eventualidade, né? E aí me vem uma questão, como exigir que sempre seja perfeito, se na verdade é uma eventualidade? E uma única chance. Então, cara. É um shot. Mas esse talvez seja o desafio É o que a gente desafio, gosta, busca né? todo dia. E busca todo dia de falar, nessa eventualidade a gente tem que se então, superar. por né? isso que a gente tem que criar essa harmonia de trabalho. Eu acho. Porque já é um negócio tão tenso, a gente já não dorme. Pô, já é tão
tão complicado. Se a gente cria problemas entre nós, então, claro que você falou, tem momentos que não tem jeito, tem pessoas também que não se encaixam, tem pessoas que não é seguir outra estrada. Mas, cara, se a gente puder fazer o nosso melhor, envolver essas pessoas dentro das suas responsabilidades, tirar essa pessoa do anonimato, do carregador, que são figuras fundamentais para a coisa acontecer, cara. Eu falo que eles começam o evento da pior maneira possível e terminam o evento da pior maneira possível, e eles estão lá, carregando, às vezes sofrendo, ficando em tenda sem refrigeração, comendo um marmitex na mão. Então, assim, toda essa cadeia do nosso universo tem que ser muito respeitada para a gente colher frutos no futuro próximo cada vez melhor. Então, criar essa harmonia de trabalho dentro do nosso trabalho hoje é o meu foco de trabalho. Hoje eu falo que eu boto a galera, os meninos, para cada um para a sua área, bota tudo para funcionar. E eu fico timbrando essas temperaturas humanas, sabe? Para ninguém tentar o máximo. Claro que o mundo ideal é o linear, mas se você se esforçar para que um pico não seja tão alto, seja médio, e um buraco não seja tão grande, isso já cria uma linha equilibrada, e é legal, porque o mais legal que tem no final é você acabar e olhar para o cara e puta, mas obrigado. Valeu. Essa é a grande foi hora. difícil, cara, mas obrigado. Valeu, Foi ruim velho. o som, mas eu vi que você se esforçou, ficou melhor do que estava no começo, obrigado. Isso faz todo mundo voltar para casa querendo mais, querendo ser melhor, não sendo, puta, mano, eu falei no som hoje. Nossa, fica mal, Porque no fim ninguém quer voltar para casa. Ninguém quer errar, né, cara? Ninguém faz de tendo Você feito vê, propósito. isso é trabalho legal, foi né, cara, ótimo. essa vida. Eu não conhecia esse cara pessoalmente. E já sou fã do cara. Igual- Vou tirar uma foto do cara. Não, nós vamos tirar foto igual, já já, porque, ó, cara, que encerrar. Mas isso é a atmosfera. Então, é que você falou. A gente nem se conhece. Falou, cara, Gerou vocês harmonia, dois né? Tem harmonia. têm uma Mas mesma sintonia. Então, o Então, Nicolau já me conhece um pouco mais. Eu gosto da história, né? Então, assim, eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer, mas muito, vocês pelo convite. Para mim é uma honra, velho. Assim, é fora da parada. Vocês três, viu? Barbudinho, bonitinho. E ele escreveu errado, é BRNR. BRN. Tem uma coisa a mais. não, né? tá vendo? A Roma tá sorrindo. A Roma tá sorrindo. tem problema. Não tem Então, problema. tá lá. tudo bem. Eu queria agradecer muito vocês. Eu acho que assim, cara, Deus abençoe isso aqui, que isso prospere muito e que isso traga milhões de conversadores como nós aqui, que somos, né, cara? Que somos batalhadores. E assim, pô, a gente falou algumas coisas aqui até que podem ser negativas em relação ao nosso mercado e que precisem mudar, mas ao mesmo tempo o Brasil tem evoluído muito na nossa área, sacou? A gente tem entregue coisas que os gringos já estão pensando e falando, caraca, daqui a pouco a gente não precisa mais ir lá no Brasil, não. Os caras já estão entregando mesmo, sabe? Com qualidade, com competência, com criação, sacou? Com tesão mesmo de fazer, né, velho? Diferencial, A né? música já era um diferencial brasileiro, mas hoje ela é muito mais, porque ela, além da música, agora ela tem a técnica junto da parada. Então eu quero agradecer vocês aqui por esse período que a gente passou junto. Adoro compartilhar, entendeu? E assim, velho, vamos em frente. Puta prazerzaço. Vamos cara. fazer muito mais gente feliz. E ó, que é o meu um sloganzinho. ganho pra gente também trabalhar com você legal. Puta conversa maravilhosa, assim, do coração. Agradeço muito vocês. Comecei falando obrigado. que eu respeito demais. Adoro ouvir a voz do Rosivan quando aí ele recebe o brief lá. Pô, Nicolau, vou pôr luz aqui pra caralho pra você, cara. É muito bom, o cara abraça tudo ali, cara. Obrigado por essa parceria. Brigadaço, Agradecer demais. BRN Studios. BRN Studios, esse estúdio sensacional, nos recebendo pela segunda vez aqui para gravar uma leva do nosso podcast. Muito obrigado, Brunão, aqui da BRN Studios. E também aos Matuquinhos, esse suporte de Matuquinho. microfone, que não deixa o microfone rolar bancada abaixo, que é o desespero de todo técnico de áudio. Então tenha seu Matuquinho em mãos. Obrigado, Matuquinho. Obrigado, Matuque. Obrigado, Cara, gente. foi muito Matuque, você bacana gostou? esse papo aqui. Professor Pô, aí. demais. Ah, E que vou bom. aproveitar Sob de vinheta, valeu. falar para subir os créditos. Falar assim, quando vê os caras assim, eu chego para apresentar um evento, aí tem uns caras como esse, que eu sei que cuidaram de tudo, é um alívio. Porque eu vou falar, eu vou assim, cara, que bom, eu sei que vai estar tudo redondado, funcionando, e os caras vão se matar para deixar as coisas em ordem. Eu só preciso ir lá e não fazer besteira. Então, obrigado de vocês terem vindo aqui com a gente. Obrigado quem nos assistiu. Curta, compartilhe, siga, mande seus Spread the comentários.
E agora pode subir os créditos. Agora pode. Subir o som. Você realmente é o líder. Você viu quando eu falei sobe os créditos, não subiu. Agora Não, mas agora sim, porque eu sou o líder da banda. Nós temos uma Você é o banda. band leader. Nós temos uma banda. Não Obrigado, faz isso. gente. Pô, que demais. Muito bom. Muito bom, velho. Muito bom.